histórica, repleta de alegria e gratidão para comemorar tudo que Deus tem feito na história da Igreja Presbiteriana de Manaus. Foi em meio a sorrisos, louvor e emoção que os membros glorificaram a Deus por 120 anos de uma caminhada de fé e compromisso com a Palavra de Deus. Durante os 2 dias de celebração, a igreja se reuniu para ser edificada pelo Evangelho da Graça. A programação incluiu a apresentação do coral de 120 vozes, orquestra e banda. A IP Manaus também recebeu 200 novos membros. É muito especial porque é uma celebração dupla, né? Estou me sentindo muito feliz, especial em estar participando desse momento. É uma bênção de Deus, é graça divina. Foi todo um processo muito gratificante e poder comemorar isso junto do aniversário da igreja é incrível. Pra gente é uma alegria, né, ser recebido por essa grande família que é a IP Manaus. E ainda mais no aniversário de 120 anos, é uma honra, né? Um marco que celebra não apenas a trajetória de uma igreja, mas também a caminhada de milhares de vidas e gerações impactadas pela graça de Deus desde 1904 até hoje. A IP Manaus é a maior igreja presbiteriana do Brasil, reformada com DNA missionário, composta por mais de 12 mil membros na sede e congregações e quase 500 grupos familiares espalhados por todas as zonas de Manaus. O pastor emérito José João Mesquita destacou como é bom se alegrar junto com a igreja neste momento tão marcante da IP Manaus. 120 anos, uma data muito importante, uma data maravilhosa. Nós estamos felizes com esse festejo dos 120 anos. A comemoração também contou com a presença do presidente do Sínodo Setentrional, reverendo Alfredo Ferreira. A exposição histórica IP Manaus 120 anos relembra a jornada da igreja ao longo de mais de um século. Composta por 8 estandes diferentes, a mostra exibiu desde a organização da igreja no século passado, com documentos históricos e objetos antigos, até o trabalho de ministérios, departamentos e secretarias. Em meio a tantos registros, Lenise Rebouças, de 91 anos, se encontrou nesta foto em preto e branco e, com emoção, contou a sua jornada de mais de 90 anos na IP Manaus. Nasci e me criei aqui, fui batizada aqui, profissão de fé. A minha família pertencia aqui. Os melhores momentos da minha vida todos foram na Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu amo esta igreja. A obra Luz na Floresta, do artista amazonense e pastor auxiliar da IP Manaus, Jorge Luiz Cordeiro, também foi um dos destaques da exposição. Uma pintura em tela que retrata o primeiro templo no centro da cidade e um anseio da igreja em ser luz através dos trabalhos missionários realizados por meio dos barcos. Ela retrata a igreja presbiteriana, aqui, a nossa igreja aqui, o começo, o princípio, e no meio da floresta, trazendo a palavra, trazendo luz para aqueles que estão na escuridão. Guardando sempre a Escritura Sagrada como única regra de fé e prática, a Palavra de Deus foi ministrada pelo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro. Irmã, é uma alegria muito grande para nós celebrarmos 120 anos da Igreja de Manaus. Não é a Igreja de Manaus, simplesmente é a Igreja da Amazônia. Porque a visão dessa igreja é uma visão missionária para todo o Amazonas. Ela tem não só a condição através dos barcos, levando o Evangelho da Graça, integrando as pessoas, mas também essa igreja está presente através das mídias digitais, que para mim é um dos momentos mais bonitos que eu vejo. Isso ela não prega só aqui, mas ela prega em todo o Amazonas. O motivo é gratidão. Gratidão a Deus pelos 120 anos de existência de uma igreja missionária. Gratidão por saber que Deus tem conduzido essa igreja de maneira absoluta, inegociável, através da sua palavra. Na casa de Deus, ministrando louvor. Hosana ao nosso Rei. Levante as suas mãos e cante Hosana. Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana.
São 120 anos anunciando Cristo em Manaus, na Amazônia e pelo mundo. Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui nesse programa maravilhoso da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Muito bem, a Igreja da Amazônia, a sua igreja, a igreja que se preocupa com você, a igreja que se preocupa em pregar a palavra de Deus, a igreja que leva a palavra de Deus em vários estados, em vários países também. E você é o nosso convidado especial a participar, segundo o nutricionista aqui conosco, a melhor refeição é a primeira. Então, nessa manhã, você é o nosso convidado especial a tomar esse café gostoso aqui. E eu tenho comigo aqui a presença do pastor Miguel. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, pastor Vicente. Que bom estarmos aqui nesse dia com o irmão e para falar bem de Deus. E o pastor Vicente? Bom dia, pastor Jorge, pastor Miguel, nosso povo querido, nesta quarta-feira, feriado, né? Mas para Deus não existe feriado, todos os dias nós temos que nos apresentar, porque a sua manifestação sempre é presente Aleluia. No dia, e que nessa manhã nós possamos ser abençoados mais uma vez pelo poder do Espírito Santo através da santa palavra de Deus. Vamos em frente. Muito bem, né? Nós estamos falando aqui e nós observamos missões digitais. Parece ser algo novo, pastor Miguel, algo novo. Fale alguma coisa aí sobre esse aspecto maravilhoso que tem surgido aqui na pós-modernidade. Que bom, pastor Jorge, pastor Vicente, irmãos. O mundo não para, né? As tecnologias, as coisas estão acontecendo aí. Isso já é uma profecia bíblica, né? O próprio profeta Daniel diz que nos últimos dias a ciência será prolífera, teremos grandes coisas, e nós estamos vendo hoje em dia essa realidade do mundo virtual, da internet, e a Igreja de Jesus ela não fica fora disso. Por quê? Porque ela aproveita essa ferramenta que alcança milhões. Por exemplo,
aonde os nossos missionários físicos, né, não podem chegar, a nossa voz e a nossa presença está chegando em hospitais, está chegando em presídios, está chegando nos lugares mais remotos da Terra, por causa desta maravilhosa ferramenta que é a internet. A internet é como a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas pela graça de Deus nós estamos escolhendo o bem, né? Que é para proclamar a palavra de Deus. Tem gente que usa a internet para outras coisas malignas, mas nós, como Igreja do Senhor, nós desprezamos completamente isso, estamos aproveitando aquilo que temos, que é a internet, que é o quarto, digamos assim, quarta parte de missões de nossa igreja, né? Nós temos as missões regionais, nós temos as missões internacionais, nós temos as missões urbanas em grupos familiares e agora nós temos as missões digitais. Muito bem, né? Muito maravilha, né? Observando um aspecto interessante, se o apóstolo Paulo tivesse hoje no presente século, certamente ele usaria essa ferramenta. Ele teria Facebook, Instagram. Isso. Nós olhando o contexto histórico, geográfico em que Paulo viveu, ele usou o que ele tinha de melhor, de mais viável, né? Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele usava as cartas, né? Os meios fluviais que tinham, os recursos fluviais. Da onde ele estava? Eu fico pensando, às vezes até preso ali em prisão, ainda que domiciliar em uma casa, ele usava o recurso que ele tinha em mãos, que eram as cartas, que era o melhor meio de comunicação. E muitas vezes você vê nas cartas paulinas, ele dizendo, apóstolo Paulo, de próprio punho, né, escrevo, e ele exortava, ele doutrinava as igrejas. Então hoje nós temos essa ferramenta, a informatização da comunicação é muito importante para a igreja, né? A igreja precisa utilizar essa ferramenta que eu acredito, como diz o nosso pastor Francisco, é de Deus, né? É de Deus. É de Deus, veio como uma ferramenta maravilhosa para ser usada. Não vamos mudar a nossa regra de fé, a Bíblia, né? Os nossos credos estão aí. E eu quero dizer que eu não vejo nos nossos credos, inclusive a nossa Constituição, como um empecilho para o desenvolvimento, para o crescimento, não. Eu vejo como ela colocando em ordem o nosso pensamento, né, o nosso agir, demonstrando a nossa fé, que somos organizados. A Igreja do Senhor é organizada, mas não consigo ver como um empecilho para o desenvolvimento da igreja. Uma igreja sábia, uma igreja que desenvolve a ordem desde o Éden, crescer, né? Crescer e multiplicar. A gente não é só em filhos, não, crescer, desenvolvimento, avançando. Pastor Vicente, o senhor é um pastor da Idade de Ouro, né? Sim, fale um pouquinho do seu trabalho, divulgue um pouquinho do seu trabalho você também. Vai me dar essa oportunidade? Lógico. Pronto, nós estamos não vai aqui. ter mais nada aqui. Os nossos irmãos que estão ligados, eles precisam saber. Claro. Né? Olha, o Ministério de Geração de Ouro ele não é novo, mas ele recebeu uma roupagem diferente, eu não vou falar nova, diferente, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando nos foi colocada essa responsabilidade. E com muita responsabilidade e compromisso, nós temos procurado honrar, na verdade, essa disposição do Conselho da Igreja, através do nosso pastor, de tal forma que nós pudéssemos alcançar, atender, abraçar, na verdade, né, as pessoas idosas. O fato é, pastor Miguel e pastor Jorginho e nosso povo querido, que, de certa forma, as pessoas idosas estão invisíveis nesse nosso mundo. Essa que é a grande realidade. E na igreja também não é diferente. Com essa movimentação toda, que não foi eu que fiz, mas foi uma equipe que preparou, e todos trabalham em conjunto, não existe trabalho solitário, né? Exatamente. A igreja é um trabalho coletivo, é um trabalho comunitário. Não comunitário no sentido de comunidade, mas de comunidade da igreja. Somos um corpo, né? Isso, exatamente. Então, esse trabalho tem procurado trazer para a realidade da igreja uma realidade que não pode ser invisível. O quê? Os idosos. Eles hoje são expressivos no quantitativo. E a história que eles pavimentaram, que eles construíram, elas não podem ser esquecidas. Porque se a nossa igreja tem 120 anos, é porque lá atrás, e muitos deles ainda estão vivos, graças a Deus, eles construíram parte dessa história. E hoje nós desfrutamos. Talvez
eu até ouço que eles foram aqueles que regaram, e talvez hoje nós estamos colhendo esse quantitativo de gente, né? 203 ou 209 batizados e recebidos no domingo último. Foi 203, pastor. 203, ou seja, fora o que já aconteceu neste ano, e também alguns idosos que estão sendo evangelizados, porque o Geração de Ouro ele não é só para a igreja, ele é também para a sociedade. Nós estamos envolvidos também na sociedade de Manauara. O Geração de Ouro ele saiu da igreja, não saiu da igreja no aspecto que nós saímos da igreja, não. Nós estamos indo além da igreja para a sociedade civil. E hoje nós fazemos parte, o Geração de Ouro faz parte de duas frentes maravilhosas dentro da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Um é o Fórum de Defesa da Pessoa Idosa e o outro é a Rede de Proteção à Pessoa Idosa. Com esse movimento todo, aconteceu mais um fenômeno maravilhoso, que é a oportunidade de pregar o Evangelho, onde muitas dessas pessoas estão chegando na igreja através da pregação do Evangelho. Então, nós temos inclusive gente que está na nossa equipe hoje de cooperadores, que foi uma dessas pessoas que palestrou nesses movimentos, ouviu, esteve aqui, viu a realidade da nossa igreja, impactou-se ela e a família com a seriedade do trabalho que essa igreja desenvolve. Isso é maravilhoso, de ver uma igreja séria, e começou a frequentar os cultos e foi participando dos estudos, e está aí, né? Vai ser batizado daqui a uns dias, será recebido com a sua família. Então essa dinâmica, você me deu a oportunidade, então eu vou falar. Amém. Essa dinâmica é a dinâmica da nossa vida, mas Amém. não se limita só a isso. Hoje nós temos o coral também dos idosos, né? Que tem sido um movimento muito bom, que se reúne aos sábados, e o propósito dele também é ir nas casas, cantar nos grupos familiares, cantar nos hospitais, cantar na época de Natal, cantar no momento de ceia, que nós levamos, são 94 pessoas assistidas com ceia em casa, porque não pode chegar na igreja. E, meus irmãos, as conferências, aliás, os encontros que nós temos mobilizado e as conferências que nós temos participado. Por exemplo, esse nosso último movimento agora do aniversário da igreja, a nossa equipe trabalhou de uma forma maravilhosa para ali acolher as pessoas. E é isso aí. Se você deixar falar mais, não vai ter tempo para mais coisa nenhuma, não. E a palavra está esperando, o povo está esperando a palavra. O programa Fé e Café também, ele tem um aspecto informativo. Sim. E aqueles que estão conosco precisam saber então, pronto, sobre a igreja, eu vou o que acontece. Eu preciso fazer um apelo. Nós precisamos de cooperadores. Você que não está envolvido com nenhum ministério da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e você quer se envolver com algum ministério, nos procure. Nós estamos precisando desesperadamente de cooperadores. Nós temos tantos projetos, tantas ações, mas nós não somos capazes mais de dar um passo, porque a nossa equipe ficou muito pequena para a dimensão do trabalho que Deus tem colocado. Então, você que deseja fazer parte de algum ministério, eu quero dizer para você que o ministério de trabalhar com o idoso, de estar ali do lado do idoso, é de excelência. Olha que eu já me envolvi com muita coisa, mas esse coroa foi uma coroa de ouro que veio realmente sobre Amém. a minha cabeça. Amém. Pastor. Glória a Deus, né? Amém. Muito bem. Já que eu também já me envolvi no passado em muita briga. Agora não, só quero paz e amor. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, já que você está nesse fogo aí, fogo santo, faça logo a primeira oração nossa aí. Vamos orar então. Pai Santo, obrigado Amém. por esta Deus. manhã, esse dia que o Senhor está nos dando. Perdoa a multidão dos nossos Oh, pecados, Deus. Senhor, Sim, meu nós Deus, sabemos sim. que a tua graça, maravilhosa graça, nos socorreram. Amém. Sempre nos socorre. As tuas misericórdias se manifestaram nesta Amém, manhã. amém. E elas foram as causas de não sermos consumidos pela nossa natureza. Ó adâmica e Deus, ó pecadora. Deus. Agora, nesse momento que estamos aqui tratando da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo abra nossos olhos e capacite-nos nesses assuntos. Amém. Também aos nossos queridos irmãos, concedendo-nos um dia Amém. de feriado, na Tua paz, guardados e protegidos pelo Teu grande Aleluia. amor. E que nessa semana possamos ir até o final, encerrando a semana, estamos chegando ao final do ano, e podemos assim cantar Bendito louvores e dizer seja o obrigado, nome Senhor, do porque Senhor. certamente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus. Louvado seja Bendito. o Teu santo nome. Amém. 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 Muito bem. Amém. Pastor Miguel, o senhor quer ler o texto Claro, bíblico meu para nós, pastor. por favor? Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona.
era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então você observa aí algo interessante. A prática do ID. Né? Você vê aí Pedro e João ali caminhando rumo e tem alguns aspectos que nós podemos observar, pastor Miguel e pastor Vicente. Primeiramente, eles foram juntos ao templo para a oração da hora nona. E nós temos aqui também 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, né, com o pastor Marinho. E no caminho encontraram um homem coxo de nascença e o colocavam diariamente à porta do templo, chamado Formosa. Para quê? Aquele homem não ia buscar ao Senhor. Aquele homem ia ali pedir esmola aos que entravam. Então nós observamos o primeiro aspecto nesse texto aqui interessante, que a gente encontra no caminho, né? Pedro e João, eles estavam seguindo a ordem do Senhor. O que o Senhor falou? Ide por todo mundo, né? Pregando, ensinando, batizando. Então, era o que eles estavam fazendo na prática, né? Porque o Evangelho, enquanto a gente não bota ele em prática, ele é apenas uma ideia. Ele é apenas uma ideia, uma filosofia, um pensamento. Mas quando você começa a praticá-lo, coisas acontecem. Coisas acontecem. E nós vimos aí um homem à porta do templo pedindo dinheiro. Então, outro aspecto interessante é que essa questão de ir para a igreja pedir dinheiro, veja bem, aquele homem, não que a gente não possa ajudar o necessitado, né? O dízimo é para socorrer o necessitado, mas tem pessoas que vão à igreja não em busca de Deus. Aquele homem não estava em busca do Senhor. O interesse dele não era, pelo que nós vimos no texto, não era, ele estava à porta, não era para adorar, não era para louvar, não era para cultuar o nosso Deus. Ele queria algo. O que é que ele queria, pastor? O que ele buscava, o que ele ansiava ali naquele momento? Na realidade, pastor Jorge, pastor Vicente, irmãos, aquele aleijado, ele era um indigente, por assim dizer, né? Ele era uma pessoa de escanteio da sociedade, era um peso, né? Então, ele olhava para aquele momento ali de, digamos assim, de concentração religiosa para obter uma vantagem natural. Ali o pessoal estava passando, então ele, se está passando muita gente aqui, eu vou botar meu carro, por assim dizer, né, estacionar, e vou pedir esmola. Então, para ele, digamos assim, era um mendigo profissional. Por que mendigo profissional? Não que eu esteja menosprezando o necessitado, porque ele já estava há muito tempo fazendo e vendo para Pedro e João. Na realidade, Pedro e João, para ele, era como mais uma pessoa normal, digamos assim, no seu dia a dia para pedir, né? E interessante que nesse texto, eu vejo aqui que ele esperava uma esmola. Mas interessante que Pedro, antes de falar qualquer coisa, ele diz assim: olha para nós. É interessante isso, irmãos, porque quando Pedro diz assim, olha para nós, ele está dizendo: eu quero olhar nos seus olhos. Você não é uma mercadoria, você não é um indigente. Muitas vezes eu já pratiquei isso. O que é? Eu olho assim e digo: poxa vida, de novo esse pedinte, de novo esse pessoal pedindo dinheiro aqui, rapaz. Aí eu começo a racionalizar. Ele está aí porque não estudou, ele não está aí porque não quer trabalhar, ele está aí porque é um vagabundo. Mas só que nós não sabemos. E Deus não nos colocou para fazer julgamentos. Deus nos colocou para ser sal da terra, Mateus 5,13,
e ser luz do mundo, Mateus 5,14. Ah, mas ele está ali abusando, etc. Não, isso daí não é comigo. O que é de minha responsabilidade é ajudar, que foi Pedro e João que fizeram a mesma coisa. Eles chamaram o coxo, né, e disseram, olha para nós, eu quero olhar para você. E quantas vezes eu tenho me tornado cego para essas realidades? E é um ponto interessante ali. A gente tem o lado do mendigo, que talvez ele estava se aproveitando, mas tem o outro lado também. Quantas pessoas eu posso ajudar, Deus me colocou, e eu faço questão de dar uma de... Aquele cara que passou, viu o cara no chão e passa de largo, né? Isso é interessante, isso daí. É muito bom, né? Eu fico observando. Eu estava numa congregação, não vou dizer onde foi, nem onde é que é, né? Mas chegou uma pessoa, porque a congregação era bonita, tinha um jardim na frente. Sim. E tinha uns bêbados ali, né? Era uma turma assim, que o pessoal chama de sindicato, né? Sim. Tá ali sentada, e às vezes eu passava, eu até comprava um guaraná para eles, comprava um pão, e alguém chegou e me criticou por que eu fazia isso, né? Por que eu não mandava a polícia chegar lá e tirar aquele pessoal da porta da igreja? E eu disse, eu não tenho vergonha de dizer não, porque um dia eu estive ali também, né? Eu disse, não faça isso, Jesus não fez isso comigo, Ele não faz. Qual é a função, pastor Vicente, da igreja nesse sentido, né? Dos paralíticos da vida, dos coxos da vida, seja físico ou psicologicamente ou até espiritualmente? Existe isso hoje na pós-modernidade? Eu queria duas coisas aqui para a gente começar a raciocinar através do texto, né? A hora nona, por exemplo, que o senhor mencionou, 3 da tarde, foi a hora que o Senhor Jesus selou a nossa grande salvação, a hora que Ele entregou o Espírito. Então, tem uma Jesuscidência aqui junto, né? A hora nona, né? Mas a hora nona também era a hora que os judeus iam para o templo, porque era o último turno da tarde que eles se apresentavam para fazer as orações. E aí tem mais um ensinamento aqui, pastor, que eu enxergo. Eles seguiam a Jesus, mas eles também seguiam parte da religião judaica que não conflitava com os ensinamentos de Jesus. Uhum. Então, nós podemos ser crentes e vivermos uma vida social daquilo que não conflita com nossos ensinamentos. Verdade. Né? Então, a gente precisa ter esse discernimento e sabedoria que não confronta a nossa fé e que não ofende o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, o livro de Atos, que é um livro maravilhoso de narrativas de milagres, aí esse livro é cheio de milagres, nós temos mais um milagres. Aí tem a última parte, que é a sua pergunta com relação a essa questão da mendicância. Por natureza, amados, todos nós somos mendigos espirituais. Verdade. O senhor concorda? Concordo. Todos nós somos carentes espirituais. Agora, no aspecto material, existe essa questão de alguns terem essa necessidade material. Mas olha, se eu primeiramente sou mendigo espiritual, como é que eu posso negligenciar o mendigo material? Porque muitas vezes, até mesmo materialmente, nós somos mendigos também. O que é mendigo? É uma pessoa que está no estado à margem da sociedade. Exato. E que precisa realmente de socorro, porque ela vive ali insistindo, pedindo ajuda. E o Senhor Jesus falando ali naquele momento do perfume, em que aquela senhora quebrou o perfume e exalou, que era um perfume caríssimo, e o Judas ali ficou preocupado com a quantidade de dinheiro que foi jogado ali nos pés de Jesus, no cabelo de Jesus, naquele ambiente. Ele disse assim, olha, os pobres, porque ele queria justificar a ação. Olha, a gente podia distribuir com os pobres. Que conversa fiada, assim, não vai distribuir nada, ele queria meter no bolso. Então, os pobres sempre teremos conosco. Isso é uma realidade, nós sempre teremos os pobres conosco. Isso é consequência do mundo caído. Então, queridos irmãos, o que é que eu aprendi com relação ao que o senhor acabou de falar, né? Então, você está num sinal e nós passamos por muitas situações de gente pedindo. Realmente, você tirar dinheiro para uma pessoa usar para droga é um negócio que você não vai fazer, né? Aí o que é que eu faço? Eu sempre ando com um pacote de biscoito no carro. O camarada chega e pega alguma coisa ali, eu tiro o pacote de biscoito e passo para ele. Você pode comprar esse supermercado, tem sempre promoção de biscoito, né? Aí você compra lá 10 pacotes a R$1. Eu estou fazendo aqui uma
um valor aqui mais ou menos comparativo, e você dá o pacote de biscoito, muitos deles recebem alegre e feliz, mas alguns jogam na cara da gente. Sim. E tem muita gente que vem na igreja. Domingo agora nós tivemos uma cena assim, né, de uma pessoa que estava ali mendicando, nós socorremos ela materialmente. Aí sabe o que aconteceu? Na hora que começou a pregação, ela pulou fora. Ou seja, a intenção é o que o Senhor Jesus declarou, infelizmente. Vocês me buscam por causa do pão, só pelo pão. Mas nós precisamos buscá-lo pelo pão da vida. É verdade. Aí sim, o da vida eterna. Então, querido, essa narrativa, como todas as narrativas e tudo aquilo que nesse cotidiano nós desfrutamos através do Fé e Café, que é esse banquete espiritual, isso aqui é um banquete maravilhoso, mas esse aqui é muito superior a este, né? Porque esse aqui você daqui a pouco vai precisar de novo. Esse aqui te leva para uma eternidade saciando a tua alma de uma forma poderosa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Excelente, pastor. Muito bom. Bem, no verso 3 diz que, vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou-lhe que lhe desse uma esmola. Implorou. Quantas pessoas andam implorando muito? Algumas imploram realmente por coisas materiais, mas tem pessoas que elas imploram querendo algo a mais, né? Sim. Aí vai a visão da igreja, a nossa visão, né? Olha, Pedro, fixando os olhos nele, juntamente com João, disse: olhe para nós, como falou o pastor, olhe para mim, veja para mim, olhe para mim, né? Olhou, e Pedro deu uma resposta para ele. Aí eu quero focar em um outro aspecto interessante, né? É a resposta do Pedrão, né? Você sabe a característica de Pedro, ele andava com uma espada, né? Ele usava uma espada ali, ele era um homem de temperamento forte, né, impulsivo, e o Senhor não tirou isso dele, não. Ele pegou a impressão que o Senhor dá que o Senhor pegou Pedro com aquele seu temperamento forte ali, explosivo, né? Explosivo, e parece que o Senhor pegou ele, né? É assim que eu gosto, né? Então eu vou pegar você e vou usar você, vai ser um líder, com todas as características do líder. Ele aprendeu a amar. Pedro aprendeu a amar, Pedro aprendeu a amar o Senhor especial. Sim. E aprendeu a obedecer o Senhor. Então, de repente, Pedro toma uma atitude aqui, ele olhou, nós vimos a visão de Pedro, ele tinha a visão, foi ensinado pelo Senhor. Depois, há algo interessante ali, e aí eu quero abrir aqui uma coisa interessante. Parece-me assim que quando nós estamos bem com o Senhor, nós ficamos ousados, pastor Miguel. Sim, é verdade, pastor Jorge. Ele olha para aquele mendigo. Interessante que o texto não quer dizer que Pedro... O texto... Quando Pedro, na realidade, diz assim, não tenho prata nem ouro, Pedro não está advogando pobreza, Pedro não está dizendo que a gente não pode ter dinheiro. Pedro está dizendo que no momento que ele estava ali, ele não tinha um recurso, tá? Mas ele estava dizendo para o mendigo o seguinte: olha, existe uma coisa mais importante, mais interessante do que prata e ouro, porque você está procurando algo perecível, mas eu quero e posso te dar algo que vai além das suas expectativas, que é eterno. Eu tenho algo melhor para você. Algo melhor para você. Aí ele faz a declaração de que ele não... Veja, como o senhor falou, quando alguém está cheio de Deus, fica ousado. Pedro não fez uma oração assim, tipo, Jesus, será que o senhor quer que eu abençoe? Será que o senhor quer que eu faça isso? Não. Ele sabe daquilo que Deus quer. Parece que ele está antevendo aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, né, que nós temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Abençoar. Nós fomos chamados para abençoar, para mudar a vida das pessoas. Em que sentido? O nosso momento, irmãos queridos, pastor Vicente, pastor Jorge, é onde nós estivermos, nós fazemos mudança no ambiente para melhor. Sim, sim. E interessante que tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente fica pior, né? Jesus disse, volta aquele Mateus 5,13 e Mateus 5,14, vós sois o sal, vocês vão preservar, vocês vão dar sabor, vocês vão dar gosto, vós sois a luz, onde vocês estão, as trevas
vão ser dissipadas por causa da minha luz. Então, Pedro faz uma abundância de ambiente. E ele trabalha com fé, porque ele arrisca. Diz, em nome de Jesus, põe-te de pé, né? Ele arrisca. Deus nos chama para arriscar. Aí você diz, quer dizer que nós vamos pular no escuro? Não, porque quem vive com Deus vive sempre pela fé. Não é isso que Hebreus diz? Porque o meu justo viverá pela fé. Abacuque não diz a mesma coisa? Então nós vivemos por fé. Fé em quem? Fé no Senhor. Fé nas promessas dele. Porque ele vive, aquele cântico diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, quem está com Deus é ousado. É interessante. Os ambientes mudam. Eles denunciam, né? Jesus não falou isso? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O vosso Pai que está onde? No céu. Então, irmãos, nós estamos aqui para declarar isso daqui. Conforme diz aqui essa passagem de Atos 3, Pedro foi ousado, mas eu e você, nós, o Senhor nos convida para esses dias, o qual Paulo fala lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens serão complicados, perversos, malignos, para nós fazermos mudança nesse ambiente. Sim. Muito bem. Né? Eu ando muito pelas comunidades de Manaus, é o meu prazer. Eu sinto que o Senhor me separou para isso, sabe? E eu não tenho vergonha de falar do testemunho da minha vida, não, né? O que ele fez. E eu tenho sentido isso, olhando para Pedro assim, a confiança de Pedro, né? Quem hoje poderia chegar com alguém nessa situação e dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Como Pedro fez, ele não chegou lá no ouvido. A expressão que dá o texto é, dá para levantar, não, te levanta autoridade, né? Autoridade, confiante ali no Senhor. Hoje, quando a gente chega no local, às vezes, olha, tem o fulano que manda aqui, olha, quem manda aqui é Jesus e acabou-se. Tudo aqui é dele, eu não quero nem saber. Jesus chegou aqui, ele veio na minha frente. Mas, olhando assim, no verso 7, parece que aquele homem ficou um pouco com dificuldade, né? No verso 7, diz, e pegando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os pés e os tornozelos dele se firmaram. Então, o que eu quero dizer aqui, pastor Vicente, parece que há momentos aqui, olhando para esse texto, que as pessoas que encontramos na nossa caminhada, parece que, às vezes, elas precisam de um puxãozinho, né? Verdade. Elas precisam que a gente pegue pela mão, né? E levante. Quem está na chuva é para se molhar, meu irmão. Quem não quer se molhar não sai para a chuva, né? Uhum. E a ação aqui ela foi realmente de chamar a atenção. Olha só, Pedro diz assim, olha para nós. Eu acho que esse cara ficou olhando para eles. Cabra macho. Assim, hoje vem muito dinheiro aí, né? Esses caras devem estar roubando dinheiro. Porque disse, olha para nós. Então foi um negócio assim que todo mundo ficou ali naquela expectativa. E ele ficou na expectativa. E aí o texto vai dizer aqui, e ele ficou olhando atentamente. Aí ele já começou a se frustrar, quando ele disse, olha, eu não tenho nem braço, que a bola dele foi murchando, né? Foi murchando aqui. Não tem o que eu quero. Mas o que Pedro e João fizeram foram repartir, não foi nada mais do que isso. Eles só repartiram com aquele mendigo aquilo que eles receberam de Cristo Jesus. E nós fomos chamados para repartir também com esse povo. O que ele fez aqui? Repartiu a palavra. A palavra de Deus traz cura. Não foi isso que Isaías declarou lá atrás? Sim. Que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados? Então, eles estavam repartindo a bênção da salvação. E veio um milagre junto. Procurar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele estava transmitindo, compartilhando, repartindo com esse mendigo esse poder inerente que ele recebeu. E é isso que nós devemos fazer, repartir com as pessoas. Porque, na verdade, quem está morto nos delitos e pecados é um morto espiritualmente. Então, você precisa realmente ir com a palavra de Deus, e dependendo do Espírito Santo, porque tem gente que quer na força do braço. Eu sou o cara, você não é o cara de pau, isso sim, né? E aí você vai, ali muito como bem. Eles foram, e aí, como você falou,
aquele impacto, ele salta dali, começa a andar e louva a Deus. O mais interessante é louvar a Deus, porque tem muita gente que recebe a bênção. Por exemplo, no sábado, essa pessoa foi atendida pela igreja de forma social, né? A igreja atendeu, muito bem atendida ali e tal, mas na hora do louvor a Deus, ela pulou fora, pegou a bênção e foi embora. E perdeu a bênção, na verdade, né? Porque aquele pão, aquela cesta básica, aquele dinheiro vai acabar. Já acabou, inclusive. Mas a bênção da eternidade, através da grande salvação, ela é infinita, ela não acaba, ela não se esgota. Eu acho que é isso, pastor Jorge. É isso mesmo, Será né? que eu estou errado? E muitas vezes, pastor Vicente, pastor Miguel, e você que está conosco, encontramos pessoas que estão tão debilitadas em todos os aspectos, que às vezes nós temos que ir lá dar uma força a mais, temos que levantar aquela pessoa. Eu penso que nós fomos chamados para isso, né? Quando você ouve aquela expressão, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Então, às vezes, as pessoas que estão no nosso caminho, eu encontrei uma pessoa que disse assim para mim: pastor Jorge, eu vim aqui, mas só estou apanhando. Lá no mundo, eu apanhava, mas eu batia também. Eu apanhava e eu batia. Aqui eu só apanho, né? Então, nós pegamos essa pessoa e levamos essa pessoa, cuidamos dessa pessoa. Sim. Depois essa pessoa se tornou um missionário do Senhor. Amém. Né? Então, Amém. no caminho, muitas vezes, encontramos essas pessoas tão debilitadas, tão fracas, que muitas vezes levantam a palavra, mas temos que ajudar a levantar. Amém. Isso torna-se um testemunho, né? Isso torna-se um testemunho, porque o texto diz que o povo viu. Sim. O povo ficou maravilhado. Ficou. Né? O povo não ficou desconfiado. Eu penso que a igreja, agora eu quero fazer uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. A igreja tem buscado conhecimento, principalmente agora, né? Mas a igreja precisa buscar o poder do Senhor. Aleluia. Para agir, porque o poder de Deus é para a igreja. É verdade. Né? Não para se vangloriar, mas para agir. Para agir. Para ela orar no enfermo, para orar no enfermo, o enfermo ficar curado. É para botar a mão em cima do endemoniado e o endemoniado fugir. É para onde ela chegar, o Senhor vai na frente e ter a mesma ousadia de Pedro. Mesma ousadia de Pedro e João. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? O que que você tem? O que que você tem demais? Você pode ter muitas coisas, mas você tem Jesus? Essa é a questão. Qual é o melhor bem que você tem? É Jesus? É o que Pedro focou aqui, né? É verdade. E baseado em sua fé, ele disse: não tenho ouro, também não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Bem, chegamos no nosso final. Né? Passa rápido, né? Pastor Miguel, dê suas considerações finais aí. Maravilha. Maravilha, pastor Jorge, pastor Vicente, irmãos, esse texto tem algumas responsabilidades para nós. Primeiro, que nós devemos estar andando, abençoando gente, né? No culto, fora do culto, essa é a nossa missão. Segundo, a gente precisa estar observando, olhando, mais do que enxergar, a gente tem que olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Possivelmente tem alguém necessitando do amor de Deus e nós podemos ajudar. E a nossa responsabilidade, né? Deus nos salvou não para a gente ir para o céu apenas. Deus nos salvou para nós sermos mensageiros dele. Amém. Né? Neste lugar, como diz o pastor Daniel Souza, nós somos os teus pés em busca dos perdidos, somos tuas mãos curando aflitos, somos teus olhos procurando essas pessoas. Que seja assim na sua vida nesse dia de hoje, meu irmão. Eu estou muito impactado com esse texto, confesso para os irmãos que algumas vezes eu tenho dado uma de Pilatos, lavado as minhas mãos, deixa, rapaz, tem tanto mendigo, tem tanto pobre por aí, vem me perturbar, mas o Espírito Santo dizendo, não é assim. Não é assim, não. Lembra como a vovó dizia? Tome tento. Tome tento. É verdade, verdade. É isso aí. Ok, pastor Vicente, dê suas considerações. Em breve, porque a avó já está indo embora. Queridos, como já foi mencionado, não tem muita coisa para acrescentar, porque se eu acrescentar eu posso estragar o que já foi dito de forma tão linda e maravilhosa, mas o ensinamento fica. A palavra ela não volta vazia.
tenho certeza que a palavra que nós tratamos nesta manhã não voltou vazia no meu coração. Ele mesmo acabou de pronunciar que impacta, né? Assim deve ter impactado você, e nós somos sal e luz nesse mundo, né? Não existe, é uma coisa que eu tenho vivido, queridos irmãos, não existe ninguém tão cheio de tanta riqueza que não tenha o mínimo de necessidade, porque seria a maior necessidade que o ser humano precisa, que é a grande salvação. E não existe ninguém tão miserável, não existe ninguém tão miserável que possa dizer assim, existe gente mais miserável do que eu, porque cada um tem uma cruz que Deus permite, Ele não deu, você tem a permissão dele de ter essa cruz, e essa cruz é para nós carregarmos. Excelente feriado e uma boa semana. Amém. Amém. Muito bem. Nós observamos que Pedro chamou a responsabilidade para si. Sim. Ele não fugiu e ele cumpriu com o Senhor, as ordenanças do Senhor, o ide, pregar o Evangelho. Lá em Atos, capítulo 1:8, diz, mas receberei poder para isso também. Porque Pedro obedeceu, ele viu o milagre acontecer. E todo aquele que obedece ao Senhor vê coisas grandes e faz coisas grandes acontecer. Então, olhe ao seu redor e veja e haja. Ação. O foco aqui é ação e poder. Meu amado, muito obrigado pela tua audiência. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.